A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Queridos ouvintes, dou-vos as mais cordiais boas-vindas ao nosso programa de estudo bíblico, o Raio X da Bíblia. Vamos começar com uma oração, como de costume. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje continuamos com o nosso tema das prefigurações de Maria no Antigo Testamento. Começamos na semana passada a abordar este tema das prefigurações de Maria no Antigo Testamento. Para aqueles que não conseguiram acompanhar o programa da semana passada, dizíamos que prefigurações eram figuras, acontecimentos ou até pessoas que no Antigo Testamento prefiguram a Maria, a mãe de Jesus. Quer dizer, aquelas pessoas, aqueles eventos que aconteceram no Antigo Testamento e podem ser aplicadas à Nossa Senhora. Isso é que é prefiguração. E dizíamos também que prefiguração tem um termo técnico, tipo. Também diz-se tipo para dizer prefiguração. O termo técnico é tipo. De fato, podíamos intitular este tema Tipos de Maria no Antigo Testamento. Mas isso criaria um bocado de confusão, sobretudo quem não está habituado a esta terminologia do âmbito teológico, bíblico. Mas estaria até muito certo dizer tipos de Maria no Antigo Testamento. Simplesmente quer dizer prefigurações de Maria no Antigo Testamento. Então, na semana passada, demos alguns exemplos de prefigurações que não eram de Maria também, para introduzir o nosso tema. E depois abordamos duas prefigurações. A primeira, se recordam, era que assim como Cristo é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Então, Adão no Antigo Testamento era um tipo ou uma prefigura de Jesus Cristo. Porém, considerando o fato de que com Adão houve uma mulher que se envolveu de uma maneira especial com ele na queda do mundo, no pecado original,
Então dizíamos que no Novo Testamento há alguém, uma mulher, que é Maria, que se envolve diretamente, de maneira especial, na salvação. Então é prefiguração. Não é? Maria é a nova Eva. Quer dizer que Eva é a prefiguração de Maria. Não no pecado em si, mas no seu envolvimento num ato que marcou a história. Quer dizer, o pecado original marcou a história da humanidade, Eva com Adão, e depois no Novo Testamento, Maria marcou a história da salvação com Jesus. Então, esta foi a primeira prefiguração que abordamos na semana passada. A segunda prefiguração era que Eva comunicava-se com a serpente, acreditava ou acreditou e obedeceu à serpente. E no Novo Testamento, o que é que encontramos em Maria? As mesmas ações, os mesmos verbos. Maria comunicava-se, não com a serpente, com o anjo caído, a serpente, mas com o anjo bom, Gabriel. Então, comunicava-se, Maria acreditou e obedeceu ao anjo. Então, os três verbos em Eva: comunicar-se com a serpente, acreditar e obedecer à serpente, encontramos as mesmas ações em Maria, comunicava-se com o anjo Gabriel, acreditou e obedeceu ao anjo. Então, esta foi a segunda prefiguração de Maria, ou, se queremos usar a terminologia que é típica do âmbito teológico, podemos dizer este foi o segundo tipo de Maria. Vamos ver agora a terceira prefiguração de Maria, ou o terceiro tipo de Maria. Qual é? Que Eva foi criada sem pecado e Maria, que é a nova Eva, foi também criada sem pecado. Né? Vimos que Maria é a nova Eva. Isso já está claro. Agora, a Eva do Antigo Testamento foi criada sem pecado. No Gênesis 2, ela foi criada sem pecado e cometeu o pecado depois da criação. Enquanto que a Eva, a nova Eva, que é Maria no Novo Testamento, ela foi criada sem pecado e nunca cometeu pecado. Permaneceu em estado de perfeição original. Então Deus criou a primeira mulher, a primeira Eva, sem pecado, embora depois tenha cometido um pecado, mas também criou a segunda Eva, a Eva do Novo Testamento, que é Maria, também sem pecado. Então, aqui digamos, a questão aqui que nos interessa não é o que aconteceu depois do pecado. Quer dizer, que Eva, digamos, não é o que aconteceu depois da criação, não é isso que nos interessa, porque podemos questionar, podemos dizer, mas então, por que Eva é tipo de Maria, é prefiguração de Maria, se Eva foi criada sem pecado, mas depois pecou, enquanto que Maria, criada sem pecado, não pecou. Então alguém pode questionar, dizer, então se Maria é
prefigura de Eva, quer dizer, se Eva é prefiguração de Maria, então quer dizer que também Maria cometeu pecado. Assim como Eva foi criada sem pecado, depois pecou, então também Maria foi criada sem pecado, depois ela também pecou. Mas não podemos fazer não podemos tirar esta conclusão, não é? O que nos interessa nesta prefiguração entre Eva e Maria é a criação sem pecado. É o fato de Deus ter criado ambas estas mulheres, não é? Eva e Maria, sem pecado. Então, nessa criação sem pecado, ou nessa perfeição original, é onde podemos encontrar a prefiguração de Maria no Antigo Testamento. Né? E, de fato, se queremos aprofundar mais em Maria, o fato dela ter sido salva do pecado, e ela mesmo, no canto do Magnificat, que já estudamos, né? Nos versículos, capítulo 1 de São Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, versículo 46 e 47, já vimos isto, já comentamos, já explicamos este texto do Cântico de Maria. Aí diz, nos versículos 46 e 47, diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Maria aí reconhece que foi salva. Deus, meu Salvador. Então, e ela foi salva. Imaginem, e ela canta o Magnificat naquele dia que foi visitar a sua prima Isabel, quando Maria estava ainda de estado, concebeu e ainda não tinha dado à luz o seu filho. E é ali onde ela reconhece publicamente que Deus é seu Salvador, é seu Soter. Salvador em grego diz-se Soter, é o meu Soter, Sotermu, meu Soter, não é? Meu Salvador. Então, Maria reconhece isso, quer dizer que ela foi salva do pecado, senão ela não teria declarado publicamente no canto do Magnificat que ela exultava de alegria em Deus, seu Salvador. Senão, por que estaria a chamar a Deus seu Salvador? É porque ela reconhecia, já a pouco já se dava conta de que, de fato, ela era uma criatura um bocado especial, não era como as outras. O fato mesmo de conceber sem unir-se, digamos, a homem nenhum, então isso, sem dúvidas, Maria, mãe de Jesus, reconhecia que era algo muito especial estava a acontecer na sua vida. Então, esta é a terceira prefiguração, o fato de Eva ter sido criada sem pecado, prefigura Maria, que foi criada sem pecado e preservada do pecado original, salva da condição de pecado original. E vamos então à quarta prefiguração de Maria no Antigo Testamento. Maria é a arca da nova aliança. Então, a arca da lei, a arca do Antigo Testamento é prefiguração da arca do Novo Testamento, que é Maria. Agora, sabemos que a Bíblia identifica Maria como a arca do Novo Testamento, não? É a arca da nova aliança, que equivale àquela do Antigo Testamento. Então, uma vez que carregava e representava a presença de Deus,
a arca da antiga aliança, a arca do Antigo Testamento, era a coisa mais sagrada e mais poderosa na terra, fora do próprio Deus. Para o povo de Israel, aquela é a arca do deserto do Sinaí, a arca dos 10 mandamentos. Podemos encontrar também em Deuteronômio 10:5, como exemplo. Era um baú sagrado que continha as tábuas de pedra, as tábuas de pedra dos 10 mandamentos. Aquela é a arca que continha as tábuas dos 10 mandamentos no Antigo Testamento. No Novo Testamento é representada por Maria, é reinterpretada em Maria. Agora, aquela do Antigo Testamento, como dizíamos, era a coisa mais sagrada, mais poderosa, porque guardava a palavra de Yahweh, de Deus Salvador. Era a coisa mais sagrada. De fato, mesmo os querubins que Moisés fez no deserto, lá no Monte Sinai, os querubins foram colocados na arca. Podemos ler Números 7, capítulo 7, vamos ao versículo 89. Quando Moisés entrou na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, colocada sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim Deus lhe falou, não é? Porás, Êxodo 25, 21, 22. Êxodo 25, 21, 22. Porás o propiciatório sobre a arca, encerrando nela o testemunho que eu te darei. Ali me revelarei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, te direi tudo o que te ordenar para os filhos de Israel. Então, como estamos a ver aí, a arca que continha os 10 mandamentos, era muito especial, era uma coisa muito sagrada, muito respeitada, venerada pelo povo de Israel, porque continha a palavra de Deus, continha a Torá, a lei de Deus, e era o que guiava o povo de Israel. O povo de Israel não tinha outra lei, não tinha outra constituição, aquela era a sua constituição sagrada, era Deus que guiava o seu povo através daquela palavra. Então veneravam aquela palavra contida, que se encontrava contida na arca. Então, isto introduz-nos à sacralidade, a grande importância da arca do Antigo Testamento. Continha as tábuas dos 10 mandamentos. Agora, no Novo Testamento, dizíamos, aí estamos a ver, a comparação é quase automática. Maria, no Novo Testamento, é a arca e Jesus é a lei. Então, Maria é a nova arca da aliança, que contém Jesus, que é a nova Torá, que é a nova lei. Então, estas são as prefigurações de Maria no Antigo Testamento. São muito interessantes, sem dúvidas, são muito profundas estas prefigurações. Então, assim como no Antigo Testamento a arca continha a lei de Deus, que era venerada, era respeitada e era também cumprida, no Novo Testamento temos Maria, a arca, que contém Jesus, que é venerado, é adorado e é obedecido. Agora, então diremos, então por que vamos venerar Maria, se o que se venerava no Antigo Testamento era a lei, não era a arca como tal? E não é verdade.
Era tudo. Era a arca porque continha a lei. Então, a arca era venerada, era respeitada porque ela continha a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, é justo que também os cristãos respeitem, venerem a arca do Novo Testamento, que é Maria, porque é através dela que nos veio a palavra de Deus. E é importante isso. E alguns dirão, então, será que ainda podemos venerar a arca se ela já não contém o Salvador? Quer dizer, Maria levou no seu seio o Salvador, mas depois deu à luz e já ficou sem Jesus em si. É como no Antigo Testamento também, se dissessemos, a arca continha a lei, tirou-se a lei, tiraram-se as tábuas dos mandamentos, ficou a arca inútil. Se pode descartar, pode-se deitar para fora, pode-se jogar no lixo a arca, porque o importante é, o que mais importa é a Torá, são os 10 mandamentos. Mas não é verdade. O povo de Israel nunca separou a arca da Torá. Nunca. A Torá está sempre guardada numa arca, mesmo hoje em dia. Poderá ter mudado o tipo da arca, porque já passaram muitos anos, desde o Monte Sinai até hoje, passaram muitos séculos e milénios, mas até agora os 10 mandamentos são guardados numa arca. Seria, sei lá, uma espécie de baú que guarda os mandamentos. Então, assim como Israel não separa a arca da Torá, quer dizer, dos 10 mandamentos, o cristão, sobretudo o católico, não deve separar a arca, a nova arca que é Maria, não pode separá-la de Jesus. Não pode descartar. Israel não descarta a arca, não diz o mais importante é a palavra de Deus, mas o objeto que a contém não é importante. Então, também para nós os cristãos, o importante é o Salvador, a pessoa pela qual ele veio ao mundo, não é importante. Não é verdade. Não é verdade. A arca, Maria, a arca da nova aliança, continua a ser importantíssimo. Continua a ser importantíssimo e a jogar um papel importantíssimo na fé e na vida do cristão. Então, estas prefigurações, irmãos, são muito importantes. Eu acho que, mesmo para os que não são católicos, aqui faz muita lógica estas prefigurações do Antigo Testamento, que talvez nas suas igrejas não se abordam estas prefigurações, não é? Talvez nas suas igrejas não se fale das prefigurações de Maria, porque de fato não se aprofunda esta figura de Maria, há uma, sei lá, um repúdio desta figura. Então não há todo o esforço, não se faz esforço, digamos, de aprofundar, estudar esta figura de Maria, mãe de Jesus, e as possíveis prefigurações do Antigo Testamento. De fato, se formos a ver, se formos a espreitar Êxodo 40, 34, 35, também Deus desce sobre o tabernáculo e a arca para falar com Moisés. Desceu. Quando Deus desceu, quando Deus desceu sobre o tabernáculo e a arca para falar com Moisés, a nuvem de glória,
ou a presença visível de Deus cobriu o tabernáculo. A palavra usada aqui é cobrir. Cobrir. E neste caso, cobriu o tabernáculo e a arca. A glória de Deus no Antigo. Este outro pormenor é muito importante. De Êxodo 40, 34, 35. Deus desce no Êxodo, no deserto do Sinai, Deus desce sobre o tabernáculo e a arca para falar com Moisés. E vem uma nuvem de glória que representava a presença visível de Deus. E esta nuvem cobriu o tabernáculo e a arca. Vejam isso, é muito importante isso. Se quisermos depois aplicar a Nossa Senhora, a Maria, mãe de Jesus, e a palavra usada aqui para descrever a presença gloriosa de Deus que cobriu a arca, o termo que se usa, o termo em grego, é episkiasei. Episkiasei quer dizer cobriu. Episkiasei, cobriu. O mesmo verbo, este mesmo verbo usado em Êxodo 40, 34, 35, encontramos-lo no Novo Testamento. O anjo Gabriel vai usar o mesmo verbo. O Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra, diz o anjo Gabriel a Maria. E ele diz, o verbo usado pelo anjo Gabriel é o mesmo que encontramos naquele relato da arca que é coberta pela nuvem de glória. Imaginem, estas são comparações que não são mínimas, são muito importantes. Então, e aí se faz. Então, Maria é coberta pela nuvem de glória, assim como a arca do Antigo Testamento foi coberta pela nuvem de glória. A arca do Novo Testamento, que é Maria, é também coberta por esta nuvem de glória, pela sombra do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo Deus. Então, Deus cobriu Maria, desceu sobre ela, através do seu Espírito Santo. Passamos agora a quinta prefiguração de Maria no Antigo Testamento. É a terra da qual Adão foi criado. É um tipo de Maria, aquela terra que Deus usou para criar Adão, de barro. Aquele barro é um tipo de Maria, ou é uma prefiguração de Maria. Sobretudo, no fato dela ter sido preservada do pecado. Vou explicar um bocado melhor isso. Se lermos Gênesis 2:7, o Senhor Deus formou o homem de barro. O termo usado, o termo hebraico Adamá, quer dizer terra, barro. Então, o Senhor Deus criou o homem da Adamá, quer dizer, de barro, da terra, e soprou em seu rosto o fôlego da vida, e assim o homem foi animado, começou a viver. Agora, esta palavra hebraica que se usa, Adamá, está no feminino. E, de fato, o nome Adão quer dizer aquele que vem da Adamá. Estão a ver aí, não é? É do grego, quer dizer, aquele que vem da terra. Esses são igual a Adão, Adamá, não é? Adamá quer dizer terra, quer dizer barro em hebraico,
E o nome Adão vem de Adama, quer dizer, aquele que é criado ou foi criado da terra. Então, seu nome significa, Adão significa filho da terra, filho da Adama. Agora, o primeiro Adão foi criado por Deus da terra, e o segundo Adão, Jesus Cristo, encarnou, é claro que não foi criado, encarnou de uma nova terra, que é Maria, sua mãe. Então aqui é em que estado foi criada a terra? A terra do Antigo Testamento, que Deus usou para criar Adão, aquela terra era perfeita, era boa. De fato, lemos que Gênesis 1:31 diz: e viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Era bom. Aquele barro, aquela terra era boa, vinha das mãos de Deus. Era bom, criado por Deus. Aquela terra também é boa. Então nós aplicamos isso para o Novo Testamento. Maria, a terra que Deus usou, Maria no Novo Testamento, a terra que Deus usou para que o seu filho se encarnasse, para trazer o seu filho ao mundo. Então, a terra da qual o primeiro Adão foi formado era a criação de Deus, e antes do pecado original, esta terra era pura e perfeita. A terra, aquele barro, era bom, puro e perfeito. Depois do pecado original é que se corrompeu. Então, passamos ao Novo Testamento, aplicamos isso a Maria. Maria, a terra que foi criada, que Deus criou para poder trazer o seu filho ao mundo, também é puro e perfeito. Aquele barro do Novo Testamento, que seria Maria. Maria é a terra do Novo Testamento, livre de maldição, pura e perfeita. Maria preservada de toda mancha de pecado, preservada da maldição do pecado original. Por isso é que os católicos a tratamos de Imaculada Conceição. Maria, Imaculada Conceição. Então, esta é a quinta prefiguração de Maria no Novo, digamos, a prefiguração de Maria no Antigo Testamento. Estimados ouvintes, podemos, por enquanto, ficar com estas prefigurações de Maria. Convido-vos a repassá-las, aquelas da semana passada e estas de hoje. O objetivo aqui é fortalecer a tradição católica de honrar Maria, mãe de Jesus, animar os católicos que continuem a venerar Nossa Senhora, porque é uma figura importantíssima na Bíblia, que até tem prefigurações muito interessantes do Antigo Testamento. E prontos, irmãos, honremos Nossa Senhora, aprendamos dela, sigamos o seu exemplo, porque é uma figura escolhida por Deus e não pode ser desprezada, não pode ser descartada como qualquer coisa por aí, como dizíamos antes também, como alguns irmãos dizem que pronto, Maria foi simplesmente um instrumento que Deus usou e agora já descartou, como a cultura de que pronto, eu uso uma coisa e para trazer o meu filho ao mundo e pronto, eu mando embora. Assim as pessoas pensam que Deus fez com Maria, Nossa Senhora, assim como alguns homens fazem, talvez pronto, engravidam uma mulher, ou sei lá, porque querem ter um filho, mas não amam a mulher e pronto, o que querem é o filho e descartam a mulher. Então, alguns dizem que o mesmo aconteceu com Deus,
serviu-se de Maria só para trazer o seu filho ao mundo, o Salvador, o Messias ao mundo, e pronto. Depois dali perdeu toda a importância. Aquela senhora foi qualquer outra senhora. Não é verdade. Deus não descarta pessoas, Deus não brinca com as pessoas, Deus não pode comportar-se assim, Deus não se pode comportar como os homens se comportam, não é possível. Então Maria conserva, preserva aquela eleição, aquela perfeição, aquele ser concebida sem pecado original, ela conservou. Deus conservou-a assim, perfeita, imaculada. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Grato pela atenção, até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio-X da Bíblia.